Pronto, tá gravando aí. Na aula passada eu terminei nesse ponto, né? Onde falei de retorno nominal e retorno real, né? Onde falei o ganho real, ele pega os efeitos da inflação e tal. Eu dei o exemplo do investimento. Acho que foi o último exemplo que eu fiz na aula anterior, que a gente falou sobre a inflação no sentido de se você tivesse um investimento, né, esse exemplo 60 aí, você tem uma rentabilidade aí no final de um ano de 12 mil reais, mas aí eu fiz a pergunta no sentido de que se a inflação fosse de 5,6%, a gente deveria procurar exatamente quanto equivale a esse rendimento, se ele rendeu acima da inflação, abaixo da inflação. Quando o rendimento ele é acima da inflação, aí você tem um ganho real, que é o que passa da inflação, é o ganho. Então foi um rendimento real, vamos dizer assim, um retorno real. Quando você não tem isso, você pega o valor e divide pelo total que você ganhou, antes de analisar a inflação, isso a gente chama de retorno nominal. Você colocou 100 mil, ao final tinha 12.500 ou 12 mil reais a mais, então esses 12 mil foi o seu retorno nominal. Quando você faz a conta da inflação, aí você vai saber se esse retorno é real ou não. Foi aí que eu encerrei, né? Beleza. Vamos continuar falando ainda de inflação e algumas coisinhas relacionadas a isso. Novamente, na aula de hoje também existem alguns conceitos, certo? E a gente vai falar um pouco também desses conceitos, tá bom? Só um minuto. Então é aí. É, Quando você relaciona valores monetários de dois ou mais períodos em condições de inflação, você tem o problema de níveis de poder aquisitivo da moeda, né? Porque aí você está falando que a inflação, como eu citei na aula passada, ela corrói o poder de compra da moeda, certo? Aí com esse poder de compra da moeda diferenciado, aí você tem como analisar, né, se peraí, só mexi aqui numa coisa aqui. Tá, voltei a ver. Assim, você tem um período de tempo, né? Você tem aqui um valor monetário, né? Você quer avaliar uma moeda, um valor de dois ou mais períodos de condições de inflação, certo? Você tem dois ou mais períodos em condição de inflação. Aí você vai estar com um problema, né, de diferentes níveis de poder aquisitivo da moeda. Tipo assim, você tem dois períodos onde tem inflações diferentes. Um período que você está comparando com o segundo, e você tem cenários de inflação. Aí você quer fazer uma comparação, né, daquela moeda num cenário no segundo cenário. Aí você quer fazer um comparativo para saber se houve rendimento, se não houve rendimento, o quanto isso foi relacionado à inflação. Então, para isso, vamos ver um exemplo, certo? Pega aí uma pessoa que tenha um imóvel, ele comprou um imóvel, ele adquiriu um imóvel numa data aí, certo? Numa certa data, por 60 mil reais. Um valor passado aí que ele conseguiu fazer isso. 60 mil reais. E numa outra data, ele vendeu, né? 2 anos depois, por 80 mil. 80 mil reais. Ou seja, ele comprou numa data por 60 mil e 2 anos depois ele vendeu por 80 mil. Só que, analisando o período, a gente tem que essa inflação no período de 2 anos, ela chegou a 40%. Houve uma inflação de 40%, certo? Então vamos avaliar agora esse negócio, né? Como é que foi, o que, é que aconteceu.
com essa venda, né? Com essa compra de 60 mil, essa venda de 80. Vamos fazer uma discussão em cima disso. Qualquer avaliação que você pegue com relação ao resultado, ou seja, você teve lá os 60 mil e teve os 80 mil que você vendeu, aí você vai ver aqui que tem um lucro de 20 mil nominal, certo? Você vende, compra por 20 mil, 60 vendeu por 80 e disse que teve um lucro de 20 mil, mas esse lucro é nominal, se a gente for olhar em relação à inflação, né? Então você tem aqui 80 mil menos 60 dá os 20 mil, certo? Então assim, só que a análise em cima disso, ela é um pouco precipitada se você não tiver levado em consideração a, a inflação do período, certo? Porque em média foi de 40%. Então o ganho na venda ele terá sido aparente, ou seja, nominal. Esses 20% é um ganho aparente, que é o que a gente chama de ganho nominal, que ele foi determinado prioritariamente pela evolução dos preços e não por uma valorização real, ou seja, acima da inflação do imóvel. Então o que nós vamos fazer? De uma forma simplista, né, ou seja, de uma forma muito resumida, a gente pode observar que para não ocorrer prejuízo, o imóvel tem que ser vendido pelo valor dele, mas corrigido pelos 40% da inflação. Concordam? Assim, da forma mais simples possível. Assim, se você for pensar no cenário assim, não, peraí, se houve uma inflação de 40%, então quando eu for vender esse terreno, eu não posso vender somente pelos 20 mil. Eu tenho que fazer a conta. Eu tenho que pegar os 60 mil vezes 1, que é o que vale ao 100%, que é o valor dele todo, mais os 40% que foi a inflação do período. Essa é uma conta bem simples. Aí com isso você obtém o valor de 84 mil, e esse seria o valor por, vamos dizer assim, de uma forma simples, para você dizer que fez uma correção do valor. Pode falar, Hernandes. É interessante, eu já imagino isso aí, por exemplo, aí ele, eu lucrei 20 mil. Não, por causa da inflação, ele, na verdade, ficou no negativo, né? Se fizer um comparativo aí. Aí, se comparando um pouco com a realidade, eu acho que muitas empresas aí podem fazer alguma falcatrua. Elas chegam para o cliente, elas não falam de inflação nenhuma. Diz, ó, tá vendo aqui, ó, esse produto aqui é X, você vai faturar tanto durante 3 anos, durante 5 anos, mas eles não consideram a inflação. Bem, isso é uma coisa que acontece bastante em vários cenários, porque se tratando de economia, de dinheiro, né, de é, tudo relacionado ao financeiro, muita coisa fica escondida ali e não é mostrado, ou pelo menos algumas pessoas também não questionam, né? Então, por exemplo, quando você vai, uma pessoa suponha que está querendo te vender ali no banco, por exemplo, suponha que o banco está querendo vender ali um produto para você e ele diz que você vai botar tanto dinheiro, vai investir tanto lá e vai ter um lucro de tanto. Ele pode não estar levando em consideração a inflação do período, então aquele lucro pode não ser real. Ou então, às vezes, ele pode até estar considerando a inflação, mas suponha que a inflação fosse de 7% ali, ou 8%, a estimativa. Aí o lucro vai ser de 10%. Aí, assim, se você for ver, seu ganho real só está 2%, que é acima da inflação. Mas ele mascara dizendo que vai ser um ganho de 10%, mas se você for tirar a inflação, realmente não foi um lucro mesmo. Um lucro. É Não, verdade. foi um lucro, mas não foi um lucro grande, certo? Então, tipo assim, existe muito essa coisa mascarada em relação ao que é real, o que é ganho real ou não é, certo? Muitas pessoas, a maioria, na verdade, né, eu acho no Brasil, não vão se atentar a isso, eles vão quer saber se aumentou, certo? Quer saber se aumentou. Ela quer ver o número maior, mas tem que saber se esse número maior tem poder de compra, né, em relação ao que era no passado, certo? Então, nesse caso aí, do exemplo, olhando para aí, então, a conta é simples, é 60 mil vezes 1 mais 0,40. A gente viu isso, não sei se a gente viu na aula passada, mas só porque a conta você sabe como é que é. Então, é assim, você tem o 1 mais a taxa da inflação ao período, né? Quando você fizer essa conta, então ele vai ter C mais a taxa multiplicada pelo C. Então, ou seja, você pega o valor, que foi o valor que você comprou, e isso aqui é o fator de correção, ou seja, foi 40%. Então, isso aqui é como se fosse o 1%. Você está fazendo 100%,
1 mais 40%, que foi a correção referente à inflação. Nesse caso, ele teria que vender por 84 mil. Se ele vendeu por 80, certo? Significa que ele, comparando o período de inflação, ele perdeu para a inflação, né, do período, porque ele vendeu abaixo do valor, né, vamos dizer assim. Somente a partir desse valor é que existe legítimo lucro. Ou seja, se ele vender nesse valor, na verdade ele está é equivalente a vender ao mesmo valor, assim, ele está repassando pelo mesmo preço. Apenas ele empatou com a inflação, ou seja, ele vendeu pelo preço de mercado, vamos dizer, o preço que ele comprou, pode-se dizer, mas corrigido, certo? Se ele vender acima daí, aí sim é um lucro. Se ele tivesse vendido acima 85, ele já ganhou da inflação. Se ele vender por 90, já ganhou mais ainda. Ou seja, qualquer valor acima dos 84 mil é um lucro. Agora, de 84, ele é um empate, vamos dizer assim. Ele apenas conseguiu vender o mesmo valor corrigido, a gente diz corrigido pela inflação, certo? E se ele vender abaixo disso, ele teve prejuízo, no sentido de que ele não tem mais o mesmo poder de valorização, o dinheiro, né? Certo? Só que assim, essa conta foi feita de uma forma muito simples, porque a gente viu que alguns fatores influenciam aí, né? Então, a gente não está levando em consideração que a venda desse terreno aí possa ter outros fatores que influenciam, por exemplo, na valorização do terreno. Ah, ele vendeu ali, ele comprou uma casa ali num local, por sorte, houve uma obra pública ali que valorizou o metro quadrado do local e o terreno está valendo muito mais. Ele não está levando isso em consideração. Nós pegamos apenas os 60 mil, que foi o valor que ele colocou, e pensamos apenas na inflação. Mas, assim, aumento de preço de um bem, ele pode estar relacionado a mais de um fator. Tem a inflação, mas também tem essa questão da própria valorização do bem, certo? Então, quer dizer que a partir daí ele vai ter um lucro, certo? Então, nesse caso, o prejuízo dele, ou seja, ele deixou de ganhar aí 4 mil reais, né? Se ele vendeu por 80, o preço certo, vamos dizer assim, corrigido, seria os 84, que é o valor corrigido, certo? Então, assim, desse resultado encontrado, se você for comparar valores de diferentes datas, ele deve ser dissociado do ganho nominal, ou seja, em 33% de rentabilidade. Se a gente for olhar aí, né, os 20 mil equivale a 33,3% de rentabilidade, que foi os 60 mil, mas ele achou que estava 20 mil de lucro, né, que equivale a 33,3% da rentabilidade, oferida nessa venda do imóvel. Então, a passada do resultado real produzido adicionalmente à inflação. Então, o que ele teria que ter feito era ter feito essa correção, né, dessa diferença dos 20 mil e posto o valor correspondente à correção da inflação em cima. Então, teria que dar 20 mil mais 4, né, para dar os 24 mil e chegar no valor de 84 mil, certo? Ok. Então, assim, os ajustes para você saber a evolução real de valores monetários, ou seja, de qualquer dinheiro em inflação, eles se processam mediante uma coisa chamada de indexação, certo? Indexações. Indexação é inflacionamento. E desindexações são deflacionamento. Eu comento já sobre o que é o deflacionamento, certo? Os valores nominais vai se processa por meio de índice de preços. Aí depois a gente pode comentar sobre os diversos tipos de índices de preço, tá bom? Aqui a gente tem, eu não coloquei digitado, mas a gente pode comentar depois uma aula sobre os índices que medem o preço. Aqui no Brasil a gente usa, vocês devem escutar bastante falar do IPCA, né? O IPC e o IPCA. O IPCA é o índice de preço, o índice de preço ao consumidor, né, amplo. Ele tem uma forma de ser feita para ele é um índice que ele é utilizado em várias coisas na economia brasileira, né?
A gente pode falar uma dessas aulas aí para frente, posso tirar um momento para a gente falar só disso. A gente pode entrar na página do Banco Central e ver lá algumas coisas e comentar, tá bom? Mas para não fugir muito, deixa eu comentar um pouco disso daqui. O que é indexação? A indexação é corrigir os valores, ou seja, de uma data em uma moeda representativa do mesmo poder de compra em data posterior. Tipo assim, se você vai indexar, você tem que pensar que uma coisa vale hoje com um certo valor de compra de moeda. Aí você vai pegar uma data futura. Então você vai ter que corrigir esse valor pelo mesmo valor de compra daquele, naquela data seguinte, naquela data futura, certo? E a desindexação é o contrário. A desindexação envolve transformar valores nominais em moeda representativa de mesmo poder de compra no momento anterior. Por exemplo, se você pegar, fulano ganhou 1 milhão. Eu vi até uma matéria hoje, acho que foi hoje, se não me engano, eu quase que colocava lá no grupo. É porque eu não cheguei a ler a matéria, eu vi só o título. Era no Diário do Nordeste, acho que era o Diário do Nordeste. Falava sobre reality shows, né, os reality shows e as premiações dos reality shows. Que falava sobre que eles não foram reajustados os valores aí falava da premiação do Big Brother, falava da premiação do limite, acho que no limite, e outros realities lá que pagavam tanto há não sei quanto tempo. Aí falava sobre isso, né, sobre o reajuste das premiações. Aí voltando a esse tema da desindexação, você pega que você pega um valor bem grande, assim, de, sei lá, 1,5 milhão, 1 milhão e meio hoje. Esse 1 milhão e meio nos dias de hoje, ele equivaleria a quanto há 20 anos, certo? Porque assim, se você pensar um valor de 1 milhão de reais ou de dólares hoje, não é a mesma coisa de 1 milhão de dólares há 20 anos. Não é a mesma coisa, certo? Não é a mesma coisa. Então, tem que ter essa comparação, você tem que ter essa questão da desindexação para você colocar o que é justo, certo? Se você for, por exemplo, comprar um imóvel, você tem um dinheiro para investir em alguns imóveis. Se essa quantia é a mesma há 10 anos de hoje, obviamente o poder de compra não é o mesmo. Você não vai poder comprar os mesmos imóveis com dinheiro de 10 anos atrás hoje, certo? Então, 1 milhão hoje, se você consegue 1 milhão hoje, daqui a 10, 15, 20 anos, esse milhão não tem o mesmo poder de compra de hoje. Então, tem que fazer a correção. Por exemplo, você vê aí nos investimentos, falando de investimentos, suponha que uma pessoa tem o hábito de investir todo mês, ou todo ano, ele tira uma parte do dinheiro e investe lá um valor em alguma coisa, certo? Ele está fazendo isso e quer fazer esse plano para 10 anos, 15, 20, para até se aposentar. A cada ano, ele vai ter que corrigir pela inflação o valor que ele guarda, o valor que ele investe. Suponha que todo mês ele coloca lá R$ 500 no investimento, todo mês. No final do ano vai ter uma inflação, então no próximo ano ele não pode colocar mais só 500. Meu objetivo é ter daqui a 15, 20 anos eu quero ter R$ 1 milhão, exemplo. Suponha que eu quero pensar assim. Daqui a 15 anos, 20, eu quero ter 1 milhão. Aí ele começou lá colocando R$ 500 cada mês. Daqui a 10 anos, se ele continuar colocando 500, não vai ter como esse dinheiro evoluir, certo? Ele pode até ter feito uma conta lá, se ele chegar nesse milhão dentro desse prazo que ele estimulou, esse milhão na data que ele chegar não vai valer mais a mesma coisa, se ele não tiver feito os reajustes ao longo do tempo, tá entendendo? Então é isso. Então a indexação e a desindexação trata disso, de fazer o comparativo de um valor em datas diferentes com poder de compras diferentes, certo? Se você for comparar uma coisa hoje, por exemplo, fulano comprou uma mansão de 5 milhões de reais, certo? Aí você quer saber quanto essa mansão ela é antiga, supondo que é uma mansão de 25 anos atrás. Aí, quando ela foi construída, há 25 anos atrás, o valor dela era esses mesmos 5 milhões. Então, qual é o valor equivalente? Qual é o valor equivalente desse dinheiro que você fez hoje
você contabilizou, que você avaliou hoje para 25 anos atrás. Deixa eu ver aqui, estão comentando aqui, deixa eu ver o que vocês estão conversando, estão só na É brincadeira. besteira, paralela. É, faz tempo mesmo que 1 milhão, né? Esses atores ganham mais com publicidade do que com reality, igual a time de futebol. Quem mais dá dinheiro é a torcida e os patrocínios. Olha isso aí, gente. É, estão só brincando. Ok. Então veja bem, nesse caso aí, o valor que o imóvel foi vendido, você faria a conta aqui dos 80 mil dividido por 60, porque foi o preço que ele vendeu, sobre o que ele comprou, subtrai 1, e você consegue 33,3%, que foi o valor nominal, que é o que a gente colocou ali. Então, nesse caso aí, você tem um ganho nominal de 33,3%. Só que compara valores de diferentes datas, porque, como eu falei, essa casa, esse imóvel foi comprado por 60 mil numa data. 2 anos depois, ele foi vendido com outro valor. Só que é necessário, certo? Nesse caso aí, levar isso em consideração. Porque nessas datas, o valor que você tem, eles têm capacidade de compras que não são a mesma, são desiguais. Então é necessário, para se conhecer o resultado real da operação, expressar os valores monetários em moeda representativa de poder de compra de um mesmo momento. Então, nesse caso aí, não seria uma comparação justa, né? Então, quando você indexa os valores para a data da venda, você admite uma inflação, no caso de 40%. Então, qual seria a conta aí que ele deveria ter feito? Ele pega o preço, certo? Que ele vendeu, o preço que ele vendeu, sobre o que ele comprou, vezes isso daqui é a taxa, no caso. Ele teve 1 mais I, certo? O I aqui é os 40%, então quando você somar vai dar 1,4, certo? Então nesse caso aqui ele tem 1,4, faz essa conta, então 80 mil e 60 vezes 1,4. 60 mil vezes 1,4, aí você obtém o resultado, subtrai 1, e nesse caso aqui, se ele tivesse feito essa conta, ele ia perceber que ia dar negativo, menos 4,76%. Ou seja, aí é suficiente para você saber que esse valor está perdendo, né, da inflação. Ou seja, representa uma evolução negativa de 4,76%. Certo? Aí uma observação que eu faço aqui é que esse 4,76% ele é obtido através de juros compostos, não pelo critério linear. Esse aspecto é compatível com o próprio comportamento exponencial da taxa de inflação. Que é o que eu vou comentar na próxima sessão. Ou seja, dessa maneira, é incorreto subtrair da taxa nominal encontrada 33,3% o percentual específico da inflação. Ou seja, você não vai fazer os 40% menos os 33,3%, certo? O que seria talvez a coisa que a pessoa fosse tentar fazer, né? Ou seja, utilizar as porcentagens de lucro menos a inflação ou mais a inflação, coisa do tipo. O que seria certo, né? Se você desindexar os valores colocando em moeda de data, vamos fazer que você queira fazer agora o contrário, né? Aí eu comprei por 80 mil, a pessoa que está comprando, né? A pessoa que está comprando lá por 80 mil e está sabendo que o imóvel foi vendido assim, o que compra por 80, ele sabe que o que vendeu comprou há 2 anos antes, por 60. Então ele quer saber exatamente o que é que ele está lucrando ali, ou seja, ele sabe que teve um desconto, no sentido de que como ele está comprando abaixo do valor real. Aí é só fazer a conta com o contrário. No caso aqui você vai pegar o preço de venda deflacionado. Preste atenção, isso aqui é importante. No caso do preço inflacionado, você pega o C, o I mais I aqui. Foi o que a gente fez para corrigir. C mais I vezes a taxa. Para deflação, você vai fazer o contrário. Você vai fazer o C dividido por 1 mais I, certo? Que é o que acontece aqui. Só que esse C aqui, no caso, foi para calcular a inflação para o futuro. Então, isso aqui seria o preço, o valor futuro,
Isso aqui seria o valor futuro. Aliás, desculpa. O C aqui é o valor presente. E esse outro aqui no deflacionado seria o valor futuro. Certo? Você divide o 60 por 1,40 sobre o preço de compra na data da venda. O preço de compra na data da venda, o que seria isso? Ora, é você pegar os 60 vezes 1,40, certo? Subtrair 1 e você obtém os menos 4,76. Então, pelo preço do inflacionamento ou do deflacionamento, se você fizer qualquer uma das contas, você vai ter que chegar no mesmo valor referente a o quanto aquele imóvel, né, foi vendido comparado à inflação. Ou seja, aqui no caso, para quem está vendendo, é uma perda de menos 4,76%. Ele está perdendo. Para o que está comprando, é um desconto. Ou seja, ele está comprando 4,76% abaixo do valor que ele deveria estar justo, vamos dizer assim, né? Está valendo. Vocês entenderam? Sim, sim, acho que entendi isso. Para o que comprou, ele comprou uma coisa que está abaixo do valor do mercado, vamos dizer assim. Para o que vendeu, ele vendeu abaixo, logo ele teve um prejuízo, vamos dizer assim. Certo? Então, assim, se algum de vocês aí tiver algum bem, for vender, faça bem as contas antes. Vixe, agora bem aqui não tem. Logo nós. Tô mal. Não, Só tem mal. mas assim, essas lições, né, da matemática financeira, o importante é que assim, é o tipo de matemática que é da vida real, certo? Ou seja, aqui é uma disciplina que vocês têm que aprender, porque é uma coisa que vocês vão praticar até o final da vida, certo? Tem a ver com Verdade. dinheiro, com compra, com venda, com coisas do tipo. Então, é um aprendizado que ele está ali todo dia, mesmo que você não esteja envolvido diretamente é, em compra, em vendas do tipo, mas você é afetado, certo? Você pode não estar fazendo negociação, comprando, vendendo, tendo lucro, prejuízo, mas você está sendo afetado por coisas do tipo. A inflação vai corroer seu poder de compra, por exemplo, se você não tiver um aumento do seu salário, o preço das coisas que você vai comprar também, o que você vai escolher comprar, se você pretende fazer um financiamento, compras, coisas do tipo, tudo isso daí vocês vão ter que se lembrar um dia de matemática financeira e vão ter que ir lá fazer as contas para poder não ser, não ter prejuízo, né? Pode falar, Renan. Eu acho que é uma grande aplicação dessa matemática aí. Quem pode se dar bem, quem trabalha, principalmente em São Paulo, Fortaleza, e tem aqueles grandes condomínios, né? Aí tem os responsáveis, geralmente os zeladores, alguns, né? Os pré-zeladores, eles estão numa posição bem, como é que eu posso dizer? Eles ficam responsáveis até por indicação de imóvel, essas coisas, não tem? Eu acho que os que sabem dessa matemática, na hora de indicar para um comprador, né? Ou por do tipo, eu acho que ele faz até a própria empresa se dar bem, né? Souber dessa matemática. É, quem tem conhecimento, né, quem conhece mais a coisa, sempre garante as melhores oportunidades, certo? Assim, isso é fato. Em relação a qualquer tema, né? Você pode estar em qualquer profissão. Se você está bem informado, se você sabe o que é que está acontecendo ali por detrás da coisa, a possibilidade de você fazer um melhor negócio, seja uma promoção de emprego, seja encontrar um emprego melhor, seja numa venda, seja num lucro em cima de uma operação financeira, qualquer coisa do tipo. Então, a informação vamos dizer assim, é o essencial, né, para que você se dê bem, vamos dizer assim, ou pelo menos você consiga ter melhores resultados, né? Beleza. Então é isso. Então ficou entendido esse caso aí do imóvel para comparar, assim, que
coisas compradas num período e vendidas em outros, negociadas em outros, tem que ter, sempre levar em consideração a inflação, porque o poder de compra das moedas muda com o tempo, certo? Aí, para comentar essa conta que eu fiz, vamos falar um pouquinho do comportamento exponencial da taxa da inflação, porque eu fiz até uma observação ali em cima, dizendo que era o uso de um juros composto, certo? Então, aqui é só para comentar um pouco mais sobre isso. O comportamento da inflação, ele se processa de maneira exponencial. A gente já viu que isso está relacionado aos juros compostos, que tem um comportamento exponencial, enquanto que os juros simples têm um comportamento linear. Então, ele ocorre aumento de preço sobre um valor que já incorpora acréscimos apurados em períodos anteriores, certo? Ou seja, quando você vai fazer essa conta, ele vai incorporar acréscimos que já tem em períodos passados. Então, da mesma forma que o regime de juros composto, a formação da taxa de inflação, ela se assemelha a uma progressão geométrica, certo? Ou seja, verificando juros em cima de juros. Então, se você tem, por exemplo, 2,8%, 1,4% e 3,1% respectivamente, são taxas de inflação dos 3 primeiros meses de um ano. Se eu pegar aqui, dando um exemplo, né? Tenho 2,8%, 1,4% e 3%. São taxas de inflação dos 3 primeiros meses de um ano. Então, você pegou um ano lá, em cada mês, como eu falei na aula passada, existe a taxa de inflação mês a mês e existe aquela inflação anual, certo? No caso aí, nesse exemplo, ele está dando 3 meses seguidos com 2,8, 1,4 e 3,0. Aí ele pega um ativo, ou seja, um dinheiro, um valor de 12 mil que está no início do ano, certo? Um ativo de 12 mil no início do ano. Se ele for corrigido pela inflação da economia, ele iria apresentar quais valores? Vamos lá. Então, no primeiro mês, com a correção do primeiro mês, ele vai ter 1,28%. Então, essa conta aqui é como se fosse o C vezes o 1 mais o I, certo? No caso, mensal. Então, vai ter a conta, vai dar 12.336. No segundo mês, foi 1,4%. Então, ele pegou não mais os 12 mil, porque, como eu falei, o regime é composto. Então, ele vai fazer mais 12 mil. No segundo mês, ele vai pegar esse valor aqui, que ele vai chamar, vou chamar isso aqui de C1. Ele vai pegar o C1 e vai fazer um 1 mais a taxa do segundo mês, certo? Aí, com isso aqui, ele vai obter 12.508,70 centavos. Para o terceiro mês, ele já vai pegar agora o C2, vamos chamar isso aqui de C2. O C2, 1 mais I, aqui. Então vai pegar 12.508 vezes 70 vezes 1,03, que vai dar 12.882,97 centavos. Ou seja, o incremento do valor do ativo no trimestre é de 7,03%. Como é que você faz isso? Você pega o valor final, 12.843,86, e divide por 12 mil. Quando você fizer essa conta, vai dar aproximadamente 7,03%. Tem mais umas casas aí, mas vou pegar só as duas primeiras. Então, isso aí foi o incremento do valor ativo nos 3 primeiros meses. Ou seja, então isso foi um regime de capitalização composta, certo? O que acontece aqui é que a taxa mensal mudou. A gente não pode pegar aquela fórmula do C1 mais I elevado a N usando o mesmo I, porque a taxa no primeiro mês é uma, a taxa no segundo mês é outra, a taxa no terceiro mês é outra. Mas o que importa é que a cada mês, o valor que você encontra aqui, que é o montante, né? Esses C1s aqui são os montantes, eles vão sendo usados os juros em cima dos juros passados, tá certo? Então, nesse caso aí, você poderia fazer a conta que eu fiz ali em cima, né? Assim também, ó, a inflação, para calcular a inflação para esses 3 meses. Aqui é para você calcular o que inflacionou em cima do valor que você comprou. Mas suponha que você tem só as taxas e quer calcular a inflação ao longo do período. Então, ao longo do período dos 3 meses, você vai pegar a taxa 1, a taxa 2, a taxa 3, vai multiplicar. No caso, a taxa que eu digo não é só o I, você vai pegar o 1 mais I.
certo? Então, 1,028 vezes 1,014 vezes 1,03, subtrai 1. Se fizer essa conta, vai dar 7,37%. Então, quer dizer que a inflação nos 3 primeiros meses foi de 7,37%. Se você quiser fazer uma média ali para dar uma taxa equivalente ao mês, será que foi quanto ao mês? Passou-se os 3 meses, teve esse 7,73% em cima de um valor total, não tem uma equivalência de que os 3 meses são iguais, mas você tem um equivalente mensal, uma conta mensal, parecido com aquelas taxas, aquela conta da taxa equivalente que a gente fazia, né? Aliás, parecido não, do mesmo jeito. No caso, 3 meses, raiz de 1 mais i, que é a taxa, no caso, do trimestre, esse daqui é referente à taxa do período todo, que é o 7,37, subtrai 1. Então, quando você fizer essa conta, vai ficar a raiz cúbica de 1,0737, que é esse número aqui, certo? 0,737. Quando você somar 1, vai ficar até um zero aqui, é 0,0737. Quando você somar 1, vai ficar 1,0737, subtrai 1, tirou a raiz cúbica desse, subtrai 1, dá 2,4% ao mês. Então, assim, a média seria essa, a taxa equivalente, certo? Dessa forma aí, o que acontece? São válidos para a inflação os mesmos conceitos e expressões de cálculos anunciados nos juros compostos, ou seja, a taxa equivalente que a gente fazia lá para fazer uma conta ao bimestre, ao semestre, ao trimestre, ao período, você faz aqui do mesmo jeito, tá certo? Porque é o mesmo tipo de conta. Mais uns exemplos. Ó. A taxa mensal de inflação de um quadrimestre atinge, respectivamente, aí ele coloca aí, são 4 meses, né? 2,8, 3,4, 5,7, 8,8. Determine a taxa de inflação acumulada do período e a taxa média geométrica. Ou seja, a taxa acumulada é essa que a gente acabou de fazer. Então, você vai pegar esse I aqui, você vai só multiplicar as 4 taxas, né? O 1 mais o I. Você pegou aqui 2,8, então vai ficar 0,28. Esse daqui vai ficar 0,0304. Eu acho que eu errei aqui, tem um zero a mais, é 0,034. 0,34. Aqui 0,57 e aqui 0,088. 0,0, tem um zero na frente. Quando você fizer os produtos subtraem 1, vai dar 22,2% ao quadrimestre, ou seja, o período todo foi 4 meses, então 22,2%. Ah, você quer saber a taxa equivalente para cada mês? Beleza, então você vai fazer a conta de I, que é raiz quarta, no caso de 1 mais I, menos 1. Então, o I é 22,2, soma com 1, né? Isso aqui é 0,0, não, 0,22. 0,22. Você vai somar com 1, então 222. Subtrai, então dá 5,15% ao mês. Certo? Dois exemplos. A taxa de inflação da economia em um determinado ano foi de 6,78%. Aqui, então, ele está dando uma taxa anual. A taxa de inflação da economia de determinado ano foi de 6,78. Ele quer calcular a taxa equivalente semestral e mensal, ou seja, no primeiro semestre e no segundo semestre. Porque normalmente esses balanços de inflação, eles são calculados sempre em todos os períodos. Ele calcula no mensal, bimestral, trimestral, o tempo que você quer. Quando começa o ano, normalmente é a expectativa de mudança na economia. No primeiro ano ele vai fazer a conta de quanto foi a inflação do primeiro mês, do segundo mês, aí ele faz junto aos 2 meses, aí dos 3 primeiros meses, e assim vai. Então, ao semestre, como seria essa conta? Mesmíssima coisa. Tem o 2 aqui que não precisa colocar, coloquei apenas para reforçar que dentro aqui do radical, no índice aqui, você põe o referente ao período, no caso que são 2 meses, 2 semestres, na verdade, né? Porque aqui o ano equivale a 2 semestres. Então, coloquei o 2 aqui,
aliás, um ano é 2 semestres, que é a mesma coisa de 12 meses se você for calcular ao mês. Mas aqui você está calculando ao semestre, certo? Então, por isso que raiz com 2 aqui de 1 mais. A taxa foi anual de 0,0678. Raiz quadrada disso aqui, quando subtrair 1, dá 3,33% ao semestre, certo? Então, isso aqui quer dizer que no primeiro semestre a média foi essa, a segunda também. Claro que se você for olhar mês a mês, e não vai ser assim. E você não vai fazer uma média aritmética, não é assim, certo? O equivalente mensal. Então quer dizer que essa economia aí, mês a mês, foi de quanto a inflação? Aí você vai fazer do mesmo jeito. Só que aqui você vai colocar 12 para o resultado sair em mês, certo? Então, no caso, coloco 12, raiz de 1 mais, mesma coisa, 0,0678. Quando você tira a raiz e subtrai 1, dá 0,548% ao mês. Então, aí você tem a inflação mensal. Então, a média mensal é essa daí, 0,548%. Certo? Vamos ver mais dois exemplos. Esse aqui. Suponha que você tem uma projeção, ou seja, está sendo projetado aí, 0,91% ao mês, a taxa de inflação para os 5 próximos meses. Você está no cenário que você está aqui hoje e tem uma projeção de que nos próximos 5 meses é 0,91% ao mês, certo? Aí ele quer saber quanto vai dar de inflação ao final desses 5 meses. Perceba que eu estou fazendo vários exemplos, modificando um pouco o tipo de inflação como tá sendo calculada, né? A gente pegou um anual, quis saber semestral e mensal, nós pegamos uma dos 3 primeiros meses, fizemos a média, e agora eu estou pegando uma que ele tem uma projeção mensal, mas ele quer saber quanto ficará ao final dos 5 primeiros meses. Certo? Aí essa aqui é uma conta mais ou menos quase que inversa, vamos dizer assim, no sentido de que matematicamente você tinha lá o I, que raiz aqui de 1 mais I menos 1. Aí é aquela conta que a gente já fez várias vezes, né? É como se a gente estivesse fazendo a conta inversa, no sentido de elevar isso aqui ao Q, né? O N, sei lá, ao Q. Mais 1 igual 1 mais I. Só que aí esses I's aqui, eles vão ser levados em consideração. Você vai ter... Opa, esse aqui tem um Q. Não era bem assim que eu ia fazer. Era para passar o 1 para lá primeiro. O IQ mais 1 elevado a E igual a 1 mais I. Certo? Aí você teria o IQ mais 1 elevado a Q menos 1 e você chega no I. Essa conta que está aqui. Ele vai pegar para os próximos primeiros 5 meses o 0,91, né? Então vai ficar 0,0091. Acho que eu coloquei um zero a mais. 1 mais esse número eleva a 5, subtrai 1. Quando você subtrair, vai dar 4,62, certo? Peraí, eu fiz uma conta errada aqui. Onde foi que eu botei esse 4,62 igual a 3? Calma, velho, deixa eu refazer isso aqui. Eu tenho um zero a mais, não foi? Elevado a 5 menos 1 é 0,463. Tá certo. Tá certo, isso aqui tá certo. 4,62%. Bem se igual a 3% aqui não, né? É 4,63, porque essa conta dá 0,046 e 3. Mas a gente pode deixar só no 4,6 ou 4,6, certo? Isso aqui vai dar 4,6%, vamos dizer assim, para os 5 meses. Essa é a projeção, né, para o final dos 6 meses.
Claro, quando se fala dessa projeção, é uma estimativa. Então, essas estimativas elas podem sofrer variações. E no final não dá exatamente os 4,6 depois dos 5 meses. Pode haver uma mudança, tanto para cima quanto para baixo. Certo? Pode ter uma variação. Ó, determinado trimestre apresenta as seguintes taxas mensais de variações nos preços da economia. Então, trimestre são 3 meses. Então, você tem no primeiro 7,2, certo? No segundo 2,9. Esse aqui tem um menos. Está, acho que não pegou aí, é menos 1,2, que é uma deflação. Eu falei que ele dizer aqui agora um pouco que é a deflação, ela ocorre quando há uma baixa predominante dos preços dos mercados dos bens e serviços. Então, assim, seria o contrário da inflação. É quando há uma baixa numa cesta de bens e serviços comparada num determinado espaço de tempo. Aí, assim, eu vou fazer depois um comentário, uma aula posterior aí sobre isso, que um cenário também de deflação, ele também não é bom para a economia no geral. Assim, ter inflação é ruim, mas ter uma deflação assim acentuada também prejudica. Por quê? Aí isso aí a gente fala numa próxima aula, certo? Porque rende um pouco esse assunto. Aí deixa para não tumultuar. Mas quando a inflação está com sinal negativo, então quer dizer que foi uma baixa de preços, não um aumento, certo? Aí ele quer saber a taxa da inflação acumulada. Muito simples. No caso, é só fazer a mesma conta. 1 mais I do primeiro vezes 1 mais I do segundo. A diferença aqui é que quando você vai fazer 1 mais a taxa é negativa, a do terceiro. Então, em vez de ficar 1 mais I, vai ficar 1 menos I. Mas, matematicamente, nada mais simples, já que o número é negativo, 1 mais um número negativo fica negativo aqui. Então, você vai fazer a conta e chega em 8,99% ao trimestre. Então, foi a média para esses 3 primeiros meses. Então, existe esse cenário da deflação também, certo? A deflação, ela é o contrário, vamos dizer, da inflação. Ou seja, tem uma baixa predominante dos preços, tá certo? E isso também mexe com a economia também. Alguma pergunta? Enfim, Não. para encerrar a aula hoje, vamos falar mais de uma coisa que tem a ver com isso também, que é a taxa de desvalorização da moeda, certo? A inflação, a gente sabe que ela é uma elevação dos níveis de preços. As coisas aumentam, então a taxa de desvalorização da moeda mede a queda do poder de compra. Porque assim, se a inflação aumentou, por um lado, a moeda perde valor de compra, certo? Então, para fazer essa medição, tem que ser feita alguma conta. Concordam? Sim. Então, essa taxa de desvalorização da moeda, ela é uma fórmula onde você utiliza a inflação. Então, ela tem uma expressão. A taxa de desvalorização da moeda, que eu vou usar a sigla TDM, taxa de desvalorização da moeda, para diferentes taxas de inflação, ela pode ser medida a partir dessa fórmula. Ou seja, ela é a taxa da inflação sobre 1 mais a taxa, certo? Esse I é a inflação ao período, certo? Não, isso é feito dentro de um certo período. Se em um determinado período, suponha que a inflação chegou em 8%, certo? Chegou em 8% a inflação. Então, eu quero saber quanto foi a queda do meu poder de compra, ou seja, a capacidade de compra da minha moeda. Nesse caso aqui eu já disse que é 7,4. Por quê? É os 8%, né? Ou seja, você vai pegar os 8%, lembrando que você vai colocar isso não em porcentagem, você vai fazer a conta colocando em valores unitários, ou seja, 8% dá 0,08 sobre 1 mais 0,08. 0,08 sobre 1,08 faz a divisão, dá 7,4, certo? Claro, aqui eu pus em porcentagem, quando você fizer a conta não vai dar assim, vai dar 0,074, que equivale a 7,4%.
Uma inflação de 8% significa que determina uma redução do poder de compra da moeda igual a 7,4%. Isto é, com esse percentual de evolução dos preços, as pessoas adquirem 7,4% a menos de bens e serviços que costumavam consumir. Se você tinha R$ 100 e teve um aumento de inflação de 8%, então você vai consumir 7,4% a menos com esses R$ 100. Ou seja, você tem que fazer a conta para saber qual foi o poder de compra ou a perda de poder de compra que você teve com esse aumento da inflação. Isso quase você vai comprar 7,4% a menos de coisas, certo? Então, nesse caso, suponha que em um determinado período você tem uma inflação de 40%, né? Vamos comentar isso aqui. Você está medindo em um período de meses, de anos, não sei, chegou a uma inflação de 40%. Esse percentual indica a capacidade de queda de compra em quanto? Aí você faz a conta. Façam aí para mim. 40 sobre 1 mais 40. Lembrando que você faz em valores unitários. Ou seja, 0,4 mais 1,0,4. Isso dá quanto? Claro que já está aí, né? Mas façam mesmo assim. 0,2857. Então, 28,57%. 0,2857. Perceba que aqui ele jogou o valor arredondado. 0,2857 ele arredondou logo para 60. Então, 28,6%. Ou seja, que é o mesmo. Ao final do período, somente pode ser consumido 71,4%. Significa o quê? Ó, no caso, você pegou uma perda de 28,6%. Então, se você tem 100%, opa, você subtrai 100%, você vai subtrair aqui o 28,6%, você vai ter 71,4%. Já você teve uma perda aí grande, né? Se você tinha um valor, um certo valor em dinheiro e houve uma inflação de 40% naquele período e você está com a mesma quantia, você vai perder 28,6% de poder de compra. Então você só compra 71,4% das mesmas coisas. É o caso daquele exemplo que eu falei dos prêmios, né, dos reality shows. Se ele não tiver tido um reajuste num período e a inflação foi de 40%, então aquele milhão lá, ele não tem mais os 100% do poder de compra, ele compra apenas 71,4% desses bens, certo? Valores originais. Então, para que esse poder de compra ele seja inalterado, ou seja, se ele tem que ser o mesmo, então as rendas têm que ser corrigidas, né? Como a gente já fez lá em cima, por 40%. Ou seja, então quer dizer que você tem que fazer a correção para que ele fique equivalente. Vamos ver o caso do salário mínimo, né? Suponho que o salário é de R$ 1.000, colocando 1.000 apenas para ser uma questão de ficar redonda a conta. Pega aqui um salário de R$ 1.000 e ele serve um reajuste para manter inalterado o poder de compra. Deve atingir 40%. Ou seja, estou fazendo esse cenário aí, que nós estamos medindo um período onde desse período teve 40% de inflação. Então quer dizer que ele passa o valor de 1.400, porque aí fica uma conta redonda, 40%, então equivale a 400. Então teria que ter esse reajuste para 1.400. Mas suponha que foi atribuído um reajuste salarial de 50%. Ou seja, então o assalariado obteve um ganho real, né? Se você teve uma inflação de 40% nesse período e o salário foi reajustado em 50%, ele houve um ganho real em suas rendas. Isto é, ele foi corrigido acima da inflação, 10% acima. Se o seu salário se eleva para 1.500, então representa um reajuste adicional em cima da inflação. Você faz isso bem simples. Pega o valor, né? Você pega o valor final com reajuste, subtrai do valor inicial, certo? Isso aqui vai dar os 500. Então essa diferença está aqui. Aí você vai dividir embaixo pelo valor inicial mais a inflação, a taxa da inflação. A inflação foi de 40%, então o valor vai dar 1.400. Então, pegou os 500 dividido pelo valor inflacionado, subtrai 1. Então, você tem 7,14%, o que significa que
esses o que significa dizer que você fez a conta, né, comparada ao ganho, e você teve um ganho aí real de 7,14%. Entendi. Vamos supor que a correção foi feita com 25%. O reajuste só foi de 25% em cima do salário. Então, nesse caso, vai ter uma perda de compra no poder de compra. Por quê? Porque você não teve um reajuste acima, certo? Então, nesse caso aí, você pode fazer a conta também do mesmo jeito, certo? Você pega o valor, o valor inicial. Pode fazer a mesma conta, se quiser. Pode fazer a conta final menos inicial, subtrai pelo valor corrigido, certo? Mas se você quiser falar em termos, vamos dizer assim, o reajuste, né? Quanto foi o reajuste? Eu peguei os R$ 1.000, o capital, mais a inflação. Então, 25%. Então, isso aqui foi o que ele teve de ajuste. Aí você vai subtrair do valor inflacionado, certo? Então, pega o valor reajustado menos o valor inflacionado. Quando você fizer essa conta aí, você vai perceber que foi R$ 150 em lucro. Não é isso? Porque aqui vai dar quanto? Vai dar 25%, vai dar 250, né? Então, esse conto aqui vai dar 1.250. Não é isso? Mas a Sim. inflação foi de tal forma que ficou em 1.400. Quando você subtrair, é uma diferença de 150. Só que 150 é o que ele deveria receber. Ou seja, então ele está com um valor de perda, ou seja, está perdendo os 150 aí, certo? Esse 150 equivale a quanto em porcentagem? Aí você pode fazer. Ora, eu pego o valor depois do reajuste e posso dividir pelo valor total. Que aqui é a conta mais simples. O valor reajustado, que é o nominal, sobre o valor inflacionado. Quando você subtrai 1, você vai chegar nessa conta aí, que equivale a 10,7%. Ou seja, ele teve um aumento de 10,7%, mas a inflação foi maior, porque ela foi de 40% no período. Então ele teve um prejuízo aí, uma perda, na verdade, né? Ele teve uma perda real, na verdade. Esse 10,7% eu falei errado. Ele não é um reajuste. Ele não é o reajuste. O reajuste foi de 25% em cima do valor. Agora, a perda real, ou seja, ele teve ao longo do período, ou seja, ele não teve um reajuste de 40% em cima do valor dele. Então, se comparar o período, o que ele deveria ter ganho, comparado com o que ele deveria ter ganho, ele deveria ter ganho 150 a mais, o que vai representar os 10,7% de perda, ou seja, ele está 10,7% abaixo do que ele poderia estar, se tivesse sido corrigido corretamente, certo? Certo. Algum comentário, alguma dúvida? Não, tá ok. Tá ok. Bem simples essa parte aí, né? Essa parte aí, assim, é interessante porque, como eu falei, vocês com isso, vocês têm essa noção de como é que funciona essa questão da conta para correção monetária, né? Com, utilizando a inflação, né? Deu para a gente ver o que são índices de preços, que são índices que fazem essa conta de reajuste de valores monetários, perda da inflação, que é o comparativo com ganho real ou nominal, para você saber se está tendo ganho real ou não, certo? E a gente viu aí alguma coisa de cenário de taxa de desvalorização da moeda, ou seja, umas continhas aí para a gente falar sobre como é que funciona a perda da moeda em relação à inflação. Então está relacionado aí a fórmulazinha do poder de compra, né, da moeda com a inflação. Você tem a taxa de desvalorização, que está totalmente direcionada com a inflação. Se a inflação
sobe ou diminui, ela vai influenciar na desvalorização da moeda, tá certo? Aí eu vou fazer depois mais uns exemplos, certo? Talvez eu inclua mais alguns exemplos, porque eu não vou fazer hoje não, vou deixar para a próxima aula, não deu tempo eu redigir isso aqui tudo. Eu vou dar uns exemplos de inflação em prazo de pagamentos, né? Por exemplo, você vai vender uma coisa em prazo de pagamento daqui a 40 dias. Aí você tem 2% ao mês a inflação, aí quer saber um comparativo assim, de negócio que você faz hoje para um determinado período e vai fazer uma comparação de que se você vai pagar juros ou ter desconto e fazer o comparativo com o poder de compra utilizando a desvalorização da moeda para um tempo futuro, né, de alguns meses aí para frente. Aí a gente pode falar um pouco sobre a taxa nominal e a taxa real, no sentido de você considerar a taxa levando em consideração a inflação do período. Aí eu vou fazer esses comentários. É uma sessão bem pequenininha, mas infelizmente eu não deu para preparar hoje, devido a uma prova na outra turma aí, eu tive que fazer outras coisas, aí não deu tempo eu selecionar aqui o que eu ia colocar. Mas aí eu termino isso e falo de taxa over. Talvez a gente faça tudo isso na próxima aula. Se não terminar na segunda, fica só um restinho para a quarta, mas acho que dá para tempo terminar. É porque às vezes eu paro para fazer uns comentários e acaba ficando muita coisa para falar numa aula, mas não é muito não isso aqui. Eu posso terminar talvez na próxima aula, falando sobre essa questão aí da inflação em prazos de compra, falando um pouco da taxa nominal e real, né, taxa equivalente para períodos inflacionários, e depois a gente fala de taxa over. O que é a taxa over? E isso daí encerra os capítulos de inflação e taxa over, certo? Quando eu for na semana que vem, que encerra essa sessão, aí eu vou fazer assim, eu vou pegar uns exercícios resolvidos, igual eu fiz da outra vez, vou mandar uns exercícios resolvidos para vocês e vou mandar uns para vocês resolverem, tá certo? Pode Tá, falar, beleza. Ei, José, diga. é até bom que tu manda uma lista, porque, assim, com a lista você, pelo menos assim, eu digo por mim, né? Por mim que, assim, você tem mais aquela atividade de buscar os exercícios, não tem? Sim, Em vez de nós procurar os exercícios, ter na lista é mais, como é que eu posso dizer? mais direcionado. É isso mesmo, mais direcionado. Essa Beleza, não, palavra. eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso daqui para segunda. Eu vou pegar alguns exercícios, não vou pegar muitos não. E vou tirar escanear ou digitar, porque assim, eu estou usando muito esse livro aqui. Basicamente, eu quis pegar esse livro como base, eu tenho usado praticamente ele. Algumas coisas eu tiro desse outro, mas eu tenho usado mais esse. Basicamente, o que está escrito aí está nesses livros. Se uma pessoa tiver comprado esse livro, nem precisa olhar essas minhas notas. Mas eu não posso fazer tudo, exatamente tudo. Aí tem que tirar uns capítulos, outros, uma seção. Mas basicamente eu estou copiando o livro. O que está escrito aí não é nada de autoria minha. Um ou outro exemplo eu altero. Eu pego o exemplo, ele coloca um exemplo assim num contexto que está um pouco antigo, aí eu troco os itens, faço a conta e modifico, mas tenho seguido eles. Mas aí eu vou tirar os exercícios que ele tem resolvido dessa sessão, tiro uma foto, eu vou escanear, eu posto lá. Vocês olhem os resolvidos, olhem os exemplos que eu fiz, eu também vou mandar esse material atualizado, que eu digitei, e mando a lista dos que eu passei para você resolver com as respostas, que aí vocês podem conferir. Beleza. Pois beleza, então por hoje é só. Então a gente continua na segunda-feira. Boa Valeu. noite. Valeu. Valeu, boa noite. Boa noite. Oi, José. Pode falar. Sabe quem é José Lara Rezende? Espera aí só um minuto.